Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem vos fala é o instrutor Márcio. Vamos dar início ao curso básico da NR17. O assunto de hoje é sobre ergonomia. Ergonomia faz parte da norma regulamentadora 17. Essa norma regulamentadora ela existe desde o ano de 1978, tá? Quais são os assuntos abordados nesse treinamento de hoje? Introdução ao tema, apresentação da NR17, existência jurídica, o que é ergonomia, análise ergonômica ou análise ergonômica do trabalho, o que deve conter em uma análise ergonômica, manejo manual de cargas, mobiliário do posto de trabalho, equipamento do posto de trabalho, condições ambientais de trabalho, organização do trabalho, doença ocupacional relacionada ao trabalho e lesão por esforço repetitivo. E o texto, né, que é o complemento da NR17, que você deve fazer o uso, né, de leitura na sala de aula virtual. Esse curso ele é regulamentado pela norma regulamentadora número 1. A empresa Sevenseg ela tem plano pedagógico e tem, né, instrutores habilitados, tem os seus respectivos registros como instituição legalmente habilitada pelo Sistema Oficial de Ensino, tá? Então, o certificado é válido em todo o Brasil, ok? Então, vamos dar introdução. A norma regulamentadora 17 foi criada pelo Ministério do Trabalho, né, como foi falado, no ano de 1978. O título é Ergonomia. Ergonomia visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições do trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. A ergonomia pode ser interpretada como o estudo da engenharia humana voltada para planejamento do trabalho, de forma a conciliar a habilidade e os limites individuais dos trabalhadores que executam. O curso é indicado para estudantes e profissionais interessados em segurança do trabalho ou que tenham interesse no estudo desta norma em específico. E esse curso também serve para todos os trabalhadores, porque independente de qual função que você desempenha, cargo, até mesmo faixa salarial ou hierarquia dentro da empresa, se você não se preservar, possivelmente você pode ter uma lesão osteomuscular, né, por esforço repetitivo, simplesmente por digitar no computador ou por estar olhando na tela do monitor, ou porque a tua função trabalha em pé, então você tem uma exigência de postura que não é uma postura ergonomicamente ideal para suas pernas, para o seu joelho, talvez para sua coluna. Às vezes a postura é inadequada, você trabalha em espaço confinado, você trabalha em altura, você carrega peso manualmente. Então tudo isso, até mesmo o mobiliário, né, que você utiliza, os equipamentos, as máquinas, o sistema de trabalho pode favorecer para a sua ergonomia ou pode, né, vir agravar a sua condição de saúde e você também, infelizmente, adoecer e ter uma doença ocupacional relacionada ao trabalho, uma DORT. Bom, artigo 198 da CLT fala que é de 60 quilos o peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher. Ou seja, não é que todo mundo é obrigado a pegar 60 quilos, mas é que, no máximo, as pessoas poderão pegar até 60 quilos. E ele ressalva que as condições especiais para trabalho do menor e também da mulher, né? Então, no máximo 60 quilos. Lembrando que toda empresa terá que ter análise ergonômica do trabalho, que é a AET, popularmente conhecida também como laudo ergonômico, onde o ergonomista ou profissional de saúde e segurança do trabalho, ele vai estabelecer que o trabalhador poderá pegar no máximo até 30% do peso do corpo. Então, se o cara pesa 100 quilos, ele poderá pegar no máximo 30 quilos. Porém, existe uma ressalva onde as empresas, tentando diminuir mais ainda, né, para o trabalhador nunca trabalhar em um limite
ou até mesmo ser negligente e pegar mais do que 30%, ela coloca, por exemplo, que o trabalhador vai pegar talvez 20 quilos, 18 quilos, 17 quilos, 15 quilos no máximo, né? Ou seja, então esse valor ele diminui mais ainda nas empresas onde tem um laudo ergonômico, tá? Parágrafo único. Não está compreendida na proibição deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes, sobre trilhos, carros de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos, podendo o Ministério do Trabalho, em tais casos, fixar limites diversos que evitem e sejam exigidos do empregado serviços superiores às suas forças, né? Ou seja, então o trabalhador pode usar máquinas, equipamentos, né, movimentadores de carga para preservar o seu corpo. Artigo 199. Será obrigatória a colocação de assentos que assegure a postura correta do trabalhador, capaz de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução da tarefa exija que trabalhe sentado. O assento ele tem que ser ergonomicamente pensado num trabalhador. A espuma, a densidade, o encosto, o apoio dos braços, a regulagem do ângulo do encosto, a densidade da espuma, a altura, né? Tudo isso influencia para o assento, para a cadeira, né, do trabalhador ser ergonomicamente adequada para ele. Quando eu digo cadeira, pode ser até o banco de uma empilhadeira, o banco de um guindaste, o banco de um carro, né? Parágrafo único. Quando o trabalho deve ser executado de pé, os empregados terão à sua disposição assentos para ser utilizados nas pausas que o serviço permitir. Então aqui nós vamos falar da Associação Internacional de Ergonomia, que adotou a definição oficial de que a ergonomia ou os fatores humanos é a disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e os outros elementos ou sistema e a aplicação de teorias, princípios, dados e métodos e projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. Os ergonomistas, quem são os ergonomistas? As pessoas que estudam, né, e que preparam o local de trabalho e fazem a adaptação do local de trabalho ao corpo humano, né? Contribui para o planejamento, projeto e avaliação das tarefas dos postos de trabalho. Então, o ergonomista é o profissional que preserva a saúde. Aqui embaixo nós temos a imagem, né? Então, a evolução, né? E como começou e como finalizou. Até uma charge um pouco interessante, né? Bom, análise ergonômica. A análise ergonômica do trabalho é prevista na regulamentação brasileira desde 1990. Então, toda empresa tem que ter uma análise ergonômica, né? Ou análise ergonômica do trabalho. É obrigatório, ok? O que deve conter em uma análise ergonômica? Análise global da empresa no seu contexto das condições técnicas, ergonômicas e sociais. Análise da população de trabalho, ou seja, quem trabalha e quais são os postos de trabalho. Quantos trabalhadores existem em cada setor, definição das situações de trabalho a serem estudadas, descrição das tarefas prescritas ou procedimentos de trabalho, análise das atividades, elemento central do estudo, e aqui também existe essa pesquisa de campo, se o que está no procedimento é o que realmente é feito no dia a dia, né? Porque às vezes pode estar no procedimento, na análise de risco uma coisa, na permissão de trabalho uma coisa, na ordem de serviço uma coisa, no papel uma coisa, mas na prática outra. Diagnóstico, validação do diagnóstico por um profissional habilitado, recomendações diretamente para os responsáveis da empresa e os prepostos, simulação do trabalho com modificações propostas e avaliação do trabalho em uma nova situação. Então, o manejo manual de cargas deve ser alguma coisa que a empresa deve prestar muita atenção, porque o levantamento manual de cargas, além dele ser cansativo, né, ele pode prejudicar os, os membros do corpo, né, e partes do corpo, né, onde temos as articulações, como por exemplo cotovelo, joelho, ombro, coluna cervical, parte da coluna lombar, né? Tornozelo, pescoço, ou seja, então toda a força muscular, nem todo trabalhador ele tem isonomia na força muscular, né?
E o biotipo de cada trabalhador contribui, né, para algumas questões de ergonomia. Por exemplo, contribui tanto no aspecto de se ele tem uma saúde muscular, se ele pratica atividades físicas, se ele faz alongamento, se ele faz ginástica laboral, se ele cuida do corpo, a tendência dele não adoecer é maior. Agora, aquele trabalhador que é sedentário, né, e não faz nenhum tipo de atividade física, ele tem uma predisposição, né, a ter uma doença ocupacional relacionada à postura no local de trabalho, né? Isso aí já é comprovado cientificamente. Então, no manejo manual de carga, você vai pegar uma caixa. Primeiro, nunca ultrapasse a capacidade máxima de levantamento manual da pessoa, né? Então, você vai flexionar o seu joelho para não botar peso na coluna. Sua coluna tem que estar reta ou ereta, né? E vai usar o joelho e as pernas como força de trabalho, como alavanca. E vai apoiar essa caixa que você vai pegar no chão, igual a imagem aí, na posição 1, na posição 2, na posição 3, na posição 4, para que você esforce menos a coluna, os discos da coluna cervical, ok? Ou vertebral, tá? Posicionar a carga perto do seu corpo, posição inicial, e colocar os pés separados e o corpo devidamente equilibrado. Abaixar o tronco, dobrando o joelho, mantendo o pescoço e costas retas. Segurar a carga firmemente e levantá-la gradualmente com os braços estendidos. Ao caminhar, deve aproximar a carga do corpo e mantê-la centralizada entre as pernas. E nunca pegue uma carga, uma caixa que seja maior do que a largura dos ombros, ok? E sempre quando você for subir e descer escadas, nunca trabalhe com cargas, ok? Porque suas mãos têm que estar livres para você segurar no corrimão. E repetir o processo inverso para colocar a carga no chão. Então, é considerado transporte manual de carga para fim de aplicação da NR17. Transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da carga é suportado inteiramente por um só trabalhador, sem usar equipamentos. Bom, o manejo manual de cargas, né, deve ser acompanhado, né, previamente por um profissional de segurança do trabalho, ou seja, terá que ser feita uma análise preliminar de risco para nunca ultrapassar, né, a capacidade máxima individual da pessoa, ok? Ou não é a capacidade individual da lei, que o artigo 198 fala que será o peso máximo de 60 quilos, ok? É sabido que as atividades envolvidas o manuseio frequente de cargas acima de 50 kg, bem como o manuseio de pesos em determinadas posições, particularmente levantando-se do chão, aumenta substancialmente a incidência de lombalgias. O que é lombalgia? Aquela dor nas costas, dor na coluna, entre outras doenças envolvendo a coluna vertebral. Ok? E existem um número muito grande de pessoas afastadas, né? Das suas atividades de trabalho por doenças ocupacionais. De acordo com o Instituto, né, Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho nos Estados Unidos, falou que o índice, tá, de levantamento, assim sendo, existe uma fórmula de cálculo estabelecida para a situação qualquer trabalho de levantamento manual de carga. O limite de peso recomendado são de 23 quilos e representa para uma determinada situação de trabalho o valor em que mais de 90% dos homens e mais de 75% das mulheres conseguem levantar sem sofrer efeitos nocivos. Na comunidade europeia vem se formando um consenso em torno de 25 quilos, né? Então, 23 quilos nos Estados Unidos e 25 quilos na Europa. E aqui no Brasil, 60 quilos, ok? 60 quilos, só para você ter uma ideia, é mais do que um saco de 50 quilos, né, de cimento, que o saco padrão de cimento são 50 quilos. E é muito pesado, muito difícil de carregar. Então, o mobiliário do posto de trabalho
né? Tem que ser compatível, né, a tua postura. Por exemplo, se você analisar essa imagem, essa foto aí, ó, o trabalhador, ele está curvando, né, o pescoço, encurvando as costas. Ele fazer isso uma vez ao dia, durante um curto período de tempo, não vai produzir nada, né? Mas ele ficar nessa postura aí, repetidas vezes, ao longo de um dia, de 8 horas de trabalho, de 12 horas de trabalho, isso pode gerar o quê? Doenças, ou lesões, ou LER ou DORT, ok? É importante que os interruptores de controle, alavancas e botões de tipos diferentes estejam ao alcance do operador, em sua postura normal, de pé ou sentado. Frequentemente, muitos controles de um torno mecânico ou máquinas similares, por exemplo, estão abaixo do quadril e além do alcance dos braços do trabalhador, e assim torna esse trabalho, além de cansativo, né, um trabalho que pode propiciar uma lesão por esforço repetitivo, ou postura inadequada, ou até mesmo doença ocupacional relacionada ao trabalho, uma hérnia de disco lombar, uma hérnia de disco cervical, um bico de papagaio, ok? Mas por que essas observações devem ser feitas? Essas observações devem ser feitas, né, para evitar a lesão do esforço repetitivo relacionado ao trabalho, né? A lesão que pode ser temporária, pode ser uma lombalgia, uma dor no pescoço, né? Uma dor no ombro, isso pode acarretar uma inflamação, e essa inflamação pode acarretar uma doença. Essa doença pode deixar sequelas e talvez essa doença seja degenerativa, né? E ela vai ser progressiva em alguns casos e vai deixar o trabalhador afastado do trabalho. Trabalhar sentado, passar o dia todo sentado não é bom. Ou seja, você tem que ter pausas e você tem que ter também movimento. Seu corpo foi feito para estar em movimento, tá? Então, passar sentado numa cadeira ergonomicamente correta, uma cadeira boa, de excelente qualidade, é uma coisa. Outra coisa é você trabalhar numa cadeira de excelente qualidade, mas numa postura errada. Muitas das vezes eu vou em lugares fazer levantamento para análise ergonômica do trabalho, identifico que a cadeira está certa e que o trabalhador está sentado com uma postura errada. Em alguns casos, a cadeira está errada e o trabalhador também está errado, né? Para situações onde você trabalha de pé, as ferramentas necessárias para o trabalho devem estar ao seu alcance, à altura do posto de trabalho, ajustada à altura. A bancada de trabalho deve estar proporcional à altura do trabalhador. E existem bancadas que são reguláveis, né? Automatizadas, né? As mais modernas, lógico. O trabalhador deve ficar de frente para a mesa, com peso distribuído igualmente em ambos os pés, além de que deve haver espaço suficiente para as pernas e os pés. Os controles, as alavancas e interruptores devem estar abaixo da altura dos ombros. Calçado adequado reduz a tensão nas costas e nas pernas. Então, a qualidade da bota, do calçado também influencia, né? Qualidade, ok? Então, de acordo com a NR17, os seguintes cuidados devem ser tomados com equipamentos utilizados no processamento eletrônico dos dados com terminais de vídeo. Condição de mobilidade suficiente para permitir o ajuste da tela do equipamento, a iluminação do ambiente, protegendo contra reflexos, proporcionam corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador. O teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas. A tela, o teclado, o suporte, o mousepad, o apoio para o punho, né? A regulagem do apoio para os braços, a regulagem do assento, a regulagem do encosto. Então, tudo isso aí tem que estar bem alinhado, ok? O ângulo de inclinação do monitor tem que ser proporcional no máximo, né, de 0 a 5 graus de inclinação do seu pescoço para a proporção da tela do monitor, tanto para baixo quanto para cima, no máximo 5 graus de inclinação,
para evitar uma lesão, e essa lesão pode acarretar uma hérnia de disco cervical. E também problemas de visão, né? Problemas de visão pode gerar até uma condição insalubre, ok? Então aqui nós estamos vendo aí uma imagem de um assento ergonomicamente adequado para uma pessoa, ok? Então, dúvidas, consulte o análise ou manual de instruções, ok? Manual de instruções e análise ergonômica do trabalho, que a sua empresa vai ter essa orientação. Bom, deve ser facilmente o trabalho sendo executado. A maioria dos objetos deve estar a 50 centímetros de distância dos olhos, já que eles não são tão pequenos, ok? Então, 50 centímetros de distância seria o mínimo ideal, ok? Menos do que isso pode fazer você forçar um pouco a vista, né? E também algum tipo de monitores, né? A incidência de lux, aquela luz forte no teu rosto, pode prejudicar a tua visão. Bom, existem algumas regras, né? Algumas regras são antigas, outras regras são regras de normas da BNT, ok? A NR17 já passou por diversas atualizações. A última atualização, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é 2024, foi no ano de 2022. Mas pode ser que talvez no dia que você esteja assistindo esse vídeo, pode ser em um ano futuro, e essa NR possa ter passado por atualizações. Geralmente, nós atualizamos a própria NR17 na sala de aula, ok? Então, se você ainda tem acesso, você pode consultar na sala de aula a NR17 atualizada. Bom, níveis de ruído de acordo com o estabelecido na norma da ABNT, NBR 10.152, índice de temperatura entre 20 e 23 graus. Isso é para a condição de trabalhos cognitivos, trabalhos que vocês têm que se concentrar, né? Trabalhos administrativos, velocidade do ar não superior a 0,75 metros por segundo, umidade relativa do ar não inferior a 40%. Nível insuficiente de iluminação gerando percepção inadequada dos detalhes, causando queda de rendimento, erros, fadigas e outros. Existência de claridade excessiva ou de ofuscamento gera fadiga visual. Tamanho inadequado de letras e objetos ocasionando a fadiga visual e posturas forçadas para se enxergar melhor. Inexistência de bom contraste dos limites do objeto. Uso de lâmpadas de baixa reprodutibilidade cromática, como por exemplo lâmpadas de vapor de sódio, ou até mesmo outros tipos de lâmpadas mais modernas que nós temos hoje, ok? Bom, na organização do trabalho, a ANR informa, né, que a organização do trabalho deve, no mínimo, levar em consideração as normas de produção, o modo operatório, ou modo de operação, ou procedimentos de trabalho, a exigência de tempo, a determinação de conteúdo de tempo, o ritmo de trabalho e conteúdo das tarefas. Então, todos os itens citados anteriormente devem ser detectados e analisados no ambiente de trabalho através de uma análise ergonômica, incluindo-se então todas as exigências, se estão razoáveis ou não. Então, vai ter que ter uma análise crítica, ok? Não em opinião, mas sim em norma, ok? Não em opinião, mas sim em norma. Por fim, os seguintes aspectos devem ser observados para melhorar a organização e a produtividade do trabalho: mecanização ou automação, com cuidado de adequar o ritmo das tarefas e das máquinas ao ritmo dos trabalhadores. Indico vocês assistirem um vídeo muito antigo de Charlie Chaplin, falando sobre tempos modernos. É o chamado cinema mudo. Ele vai ter a interface homem-máquina, aquele trabalho que era feito na época da Revolução Industrial.
Muito interessante esse vídeo, esse filme. Melhorias ergonômicas, especialmente em relação ao equipamento apropriado e à sequência de trabalho. Organização coletiva dos empregados para executar uma tarefa numa sequência de operações, tipo uma linha de produção numa fábrica, para quem já viu. Mudança de layout ou redesenho, né, no local de trabalho, ok? Valorização na função, combinando tarefas diferentes, como por exemplo, criando linhas paralelas mais curtas, cada uma com um tempo de ciclo maior. Vamos lembrar aqui que atividades com sobrecarga muscular estática ou dinâmica, né, pode acarretar LER ou DORT. A carga estática, que faz com que os braços fiquem erguidos ou dobrados para frente, são comuns e geralmente estão combinadas com operações repetitivas. Exigência de carga ocular e alto ritmo de pressão de trabalho, os músculos tensionados sobre uma carga estática ficam cansados, porque ficam contraídos por um longo período depois de algum tempo e eles ficam doloridos. A carga estática nos músculos por um longo período aumenta o trabalho cardíaco e a pulsação. Já a carga dinâmica viabiliza a contração e o relaxamento, alternando os músculos sob uma carga estática uniforme. A forma mais natural de trabalhar é através da forma ritmizada. Então lembra sempre disso, né? Evite trabalhar com a carga estática e dê preferência para trabalhar com a carga dinâmica. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, deve ser observado o seguinte: todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho, para efeito de remuneração e vantagem de qualquer espécie, deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores, porque senão o cara vai querer ganhar dinheiro e vai perder a saúde, ok? Porque na maioria das vezes o trabalhador perde a saúde querendo ganhar dinheiro. E depois, sem saúde, ele gasta dinheiro para tentar recuperar a saúde. É ou não é verdade? É mentira ou é verdade isso? Devem ser incluídas pausas para descanso. Quando há o retorno do trabalho, após qualquer tipo de afastamento, igual ou superior a 15 dias, a exigência de produção deverá permitir um retorno gradativo ou adaptativo aos níveis de produção vigentes na época anterior ao afastamento. As posições que implicam ter as mãos para cima ou dobrar para frente estão entre as formas mais comuns de criar carga estática. É importante que a carga de trabalho não seja muito pesada e que deve ser concedido descanso durante a jornada de trabalho. Bom, DORT, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, ou LER, lesões por esforços repetitivos. É uma doença ocupacional reconhecida pela Previdência Social. Esta enfermidade, esta lesão, esta doença é comum aos trabalhadores de qualquer faixa etária, sexo ou condição social que exercem atividades envolvendo movimentos repetitivos de punho, de mão, rotação do tronco, da coluna, do pescoço, como por exemplo os serviços de digitação, né? A terminologia LER já está consagrada no Brasil. O próprio INSS utiliza este termo como forma rotineira para a classificação dessas doenças. Sendo assim, estaremos utilizando essa terminologia daqui para frente. Então, a LER é uma síndrome clínica caracterizada por dor crônica, acompanhada ou não por alterações objetivas e que se manifestam principalmente no pescoço, cintura ou membros superiores. Como o termo LER é genérico, o médico deve sempre procurar determinar o diagnóstico específico. E também tem que ter o CID, Código Internacional de Doença. Abaixo um resumo das principais causas patológicas do quadro clínico da LER. A causa: movimentos que causam atrito excessivo entre os tendões e paratendão, circundante pelo uso excessivo da mão ou do punho, né? Ou
de outros casos, né? Essa doença aí, ó, a tenossinovite infecciosa, né? Ela começou, né, a ser diagnosticada na década de 1990, tá? Aqui no Brasil, tá? Por causa dos digitadores, o pessoal que trabalhava muito em bancos, em empresas administrativas, digitavam muito. Depois pesquisa isso aí no Google, você vai ver um histórico. Patologia. Os tendões mais frequentemente afetados são os músculos profundos do dorso do antebraço, especialmente os antecessores do polegar e extensores radiais do punho. Ocorre uma reação inflamatória ao redor do tendão e suas bainhas, com o aumento do volume pelo edema. Quadro clínico. Após o uso frequente, não habitual do punho ou da mão por um período de dias ou semanas, o paciente começa a sentir dor no dorso do punho e no extremo distal do antebraço. E a dor se agrava quando utiliza a mão enferma, que é a mão que está doente, né? Ou com dor. Então, pessoal, finalizamos aqui essa videoaula compacta do curso básico da norma regulamentadora NR17. Lembrando que a SevenSeg, ela realiza diversos treinamentos de ergonomia, incluindo também a análise ergonômica do trabalho. Se você quiser saber mais ou quiser contratar esse curso ou serviço ou esse laudo para sua empresa, entre em contato conosco. O nosso telefone com o WhatsApp é DDD 21 987 28 2402. Repetindo, DDD 21 987 28 2402. O nosso site é www.sevenseg.com. Não tem o .br, é só .com. O nosso e-mail é contato@sevenseg.com. Desde já, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a participação de todos e desejo que vocês sigam a NR17 para que vocês nunca venham ter nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de doença ocupacional da área ergonômica. Muito obrigado e tenha um excelente dia. Até a próxima!